Olá, mais uma vez no programa Acreditare. Como eu sempre digo, é uma honra entrevistar pessoas, principalmente pessoas que estão fazendo a diferença, mesmo nesse momento crítico que a gente está atravessando. É muito bom trazer pessoas que estão contribuindo de alguma forma para melhorar o país, para garantir emprego, para poder fazer a diferença que a gente está precisando. Quando a gente junta tudo isso com a qualidade, aí, poxa vida, aí é a minha praia. Hoje eu vou falar com a Roberta Morrone, uma empresária de sucesso que tenha orgulho de falar dessa revista Tudo, da Granja Viana. Olha, só pela capa, gente, olha a qualidade, olha a contracapa, olha isso aqui. É um trabalho que a gente fica maravilhoso, encantado. E eu não posso esquecer de falar, não sei se nessa revista aqui saiu. Sim, na página 5. Ah, aqui, ó. Olha aqui a transdução aqui, gente. Olha que bonito. Eu fico até orgulhoso de falar que eu trabalho nessa empresa, mas não pela revista, porque eu tenho orgulho mesmo. A transdução só me faz feliz. E hoje, Roberta, me fala um pouquinho da sua história. Conta pra gente tudo que a gente não sabe. Você já me falou que já trabalhou em outras editoras. Conta um pouquinho disso, a sua peleja, como diz o meu amigo que está sendo entrevistado também, essa peleja, essa luta para fazer sucesso. Conta pra gente. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo de estar aqui com você, um empreendedor aí na área de comunicação também. E, bom, ser fazer parte de comunicação desse país não é fácil, né? Sim. A minha trajetória é bem rica. Eu comecei primeiro com estágio em produção de TV, a gente estava até conversando aqui, né? Fazia tempo que eu não via esse cenário, esse tipo de coisa, mas eu fiz... Legal, né? É muito legal. E aí eu estava terminando a faculdade, eu entrei na Folha de São Paulo. E foi interessante minha trajetória lá, porque foi uma trajetória muito rica no sentido de conhecer vários cadernos. Eu fui desafiada a conhecer vários mercados dentro da Folha de São Paulo. Que legal. Então, isso me deu um olhar comercial muito interessante. Muito bom. Para falar a verdade, a minha entrada na Folha foi pelo antigo Notícias Populares. Notícias Populares. Eu não sei se você lembra. Quem vai esquecer daquilo? Mostra a nossa idade. Mas, assim, o Notícias, para quem não sabe, né, esses jovens de hoje, mas era um jornal que a gente brincava que espremia e saía sangue, de sensacionalista, né? Aquelas fotos horrorosas de assassinato, enfim. E eu entrei muito menina. Eu entrei e eu tinha vergonha de dizer que eu era do Notícias. Mas eu já era esperta naquela fase, naquela idade. Roberta, eu preciso falar isso porque senão eu vou esquecer. Lembra daquele comercial do Ratinho? 2244 mil. Mais uma vez. Mais uma vez, eram classificados, né? A Folha sempre foi incrível em parte de divulgação. Eu aprendi muito nessa empresa. E aí eu entrei e eles me deram essa incumbência de vender publicidade para o Notícias Populares. Sim. Então, espertamente, eu ligava para os clientes e falava que eu era do Grupo Folha. Eu não falava que eu era no Notícias. E o cliente me marcava a reunião. Nessa época, mal se tinha WhatsApp, essas ferramentas, e-mail, mal a gente... A gente falava de fax. Eu peguei o final do fax. Mas era muito por telefone. Então, a gente marcava, ninguém sabia a cara de ninguém, e eu ia lá. Só que eu levava, quando eu chegava no escritório, todo dia de manhã, tinham os 3 jornais, que era Folha da Tarde, Notícias Populares e a Folha de São Paulo. Sim. Então, eu pegava os 3 e ia para o cliente. Que legal. Quando eu chegava no cliente, aí sim eu falava, olha, eu tô aqui. Aí ele, Notícias Populares, era para anunciar no Notícias. E eu conseguia. Modéstia à parte, Ronaldo, eu sempre fui
ótima vendedora. Eu acho que isso claro que tem um treinamento, a Folha me treinou demais para essa função. Sei. Dentro da Folha. Era um marketing que a gente brinca de guerra. Sim. Então, na época, a gente tinha um concorrente, o Estado de São Paulo, que até hoje, né? Mas a gente tinha um treinamento assim que era inacreditável, assim, o que a empresa investiu nisso. Eu acredito. Até a oratória. E acho que o UOL aproveitou quase tudo disso, né? Que a gente vê você vê a filosofia do UOL hoje, ela segue muito aquilo que a Folha... No fundo, acho que elas são todas a mesma coisa, né? Não, na verdade, o UOL nasceu quando eu estava lá. Uhum. E quando nasceu, eu lembro que era a menina dos olhos da empresa. Eles já vislumbravam. A Folha tem essa característica. Uhum. Eu admiro demais a empresa por essa questão. E isso está muito no meu DNA profissional, que é ser visionária. Eu acho que um grande empresário, uma grande empresa... a grande, vamos dizer, o grande diferencial dessa empresa é ser visionário, quer dizer, é olhar o que ninguém está olhando. E a Folha sempre foi assim. Eu vejo você também na revista Tudo, você também faz umas coisinhas assim que a gente olha e fala tenta, assim... Né? A gente tenta, né, Ronaldo? É claro que é numa proporção muito menor, mas assim, é uma escola que eu diria que... me ensinou muito desse olhar, né? De olhar um pouco além do que a gente enxerga. Né? Mas você já tem que estar muito feliz por estar viva nesse mercado tão competitivo. Pois é. Né? Pois é. Com grandes concorrentes, porque tem concorrentes também muito bons. E hoje o material impresso está cada dia mais difícil de sair, né? Muito, muito. Eu acho que a pandemia, ela... Como é que sai a revista? Pois é. E eu falo com muito orgulho que, na pandemia, nós fomos a única revista a sair todos os meses. Mesmo com toda a dificuldade, ela está com menos páginas, enfim. A gente teve que se adaptar a esse cenário horrível que aconteceu para todos. Mas o que eu vejo... Ronaldo, é que assim, a marca, quando você constrói uma marca interessante, uma marca de credibilidade, ela se sustenta por mais tempo. Sim. Porque as pessoas acreditam em você. E na pandemia, eu senti que essa abordagem, esse olhar dos meus clientes que estão há anos comigo, sabem quem eu sou, muitos até pela força mesmo, pela parceria. Olha, vamos junto, vamos tentar nos adaptar em questão de valor, de frequência, mas não deixaram de acreditar. Verdade. E é isso. Eu fico imaginando como deve ser difícil levar Washington Oliveto para a capa da revista. Esse desafio da capa, porque eu acho que a revista Tudo, o grande diferencial dela são as entrevistas de capa. A gente percebeu que a capa é o nosso cartão postal. Sim. Né? Quando você tem uma boa capa e um bom conteúdo, então, assim, a essência de uma boa revista é um bom conteúdo. Sim. O meu cliente, ele vê anúncio, claro, é importante, mas senão vocês não sobrevivem também. Claro. O meu foco nunca foi totalmente comercial, apesar de ser da área comercial. Eu sou publicitária. Mas o meu olhar sempre foi pensando no o que meu leitor gostaria de ter na revista, em questão de conteúdo. Eu sou uma moradora há anos da região. Eu conheço muito bem o perfil dessa região, de leitor, de morador. Então, eu tento levar a eles o que eu gostaria. Sim. Né? Afinal, eu sou uma leitora também de revista. E é um público seleto, gente. Granja Viana... seria um Morumbi, um Alphaville, com certeza. É um perfil, eu diria que é um perfil mais do que socioeconômico, interessante, ele é um perfil muito peculiar na questão de crítico de leitura. Sim. Né? Então, você tem publicitários famosos, o próprio Washington Oliveto comenta isso na entrevista. Que legal. Nós temos cineastas, nós temos, enfim, pensadores, críticos. Então, quando eu fiz a revista, eu sempre pensei nesse perfil.
Sim. Quando eu recebo um elogio de um leitor, né, não menosprezando qualquer outro, porque a gente atende desde uma dona de casa que goste de uma boa leitura, de um bom texto, até um intelectual, Sim. né? Mas, assim, eu penso que essa crítica, esse conteúdo que a gente possa discutir, isso é legal. Né? Legal. Eu imagino que não deva ter muita diferença do compositor. Você sabe que o compositor, ele vai fazendo as músicas, ele vai fazendo as letras, mas ele não sabe qual que vai dar certo, ele vai fazendo. E aí, quando ele tem que escolher 14 músicas, quando na época era 14 músicas, hoje eu não sei mais quantas músicas é um CD ou um disco. E aí você tem que escolher pelo menos 2 que vai ser o carro-chefe. Como é difícil para um compositor. Pois é. E às vezes a gente só descobre assim, na hora. E muitas vezes a gente é surpreendido que aquela que você não escolheu é a que faz sucesso. Eu imagino que na revista também deva passar por isso, porque eu fico imaginando assim, você não vai pensando na capa, você vai pensando no conteúdo e depois a capa. Ou como é que funciona isso? Na verdade, assim, a capa eu tenho que ver antes. Porque como são personalidades de relevância nacional, é assim que ela é a que vai ser a... Então, ela vamos dizer, ela é a minha menina dos olhos, né? Então, eu vejo sempre um pouco antes. Certo. É claro que nessa trajetória já aconteceram vários momentos difíceis. Por exemplo, eu tenho uma entrevista marcada e a pessoa, infelizmente, dizer, não posso, por alguma circunstância, e eu tenho que buscar em uma semana uma outra capa. Caramba! Interessante. Então, existem... a gente já teve vários momentos assim de estresse mesmo, de falar... Porque no começo da revista, não como hoje eu tenho procura dessas assessorias. Entendi. Com relação ao meu meio de divulgação, porque a gente já tem 9 anos. São quantos exemplares todo mês? São 15 mil exemplares. Revista pra caramba. É bastante coisa. E fora toda a parte digital, que ela vem num crescente. Então, nosso site foi todo reestruturado na pandemia. Minhas páginas foram totalmente revitalizadas, com uma linguagem mais jovem. O Instagram tá... Né? Ele está crescendo. Eu acompanho lá. Você acompanha, né? Eu acompanho. Então, eu coloquei uma editora digital, que ela é jovem, ela sabe, ela tem essa linguagem, né? Então, é isso que eu acho que o empresário ou o comunicador tem que entender. Verdade. A gente está num outro momento. Sim. E Roberta, é um momento... Nós vamos ter que fazer um cafezinho. Tá. Esse pessoal da direção aqui, eles me limitam, Roberta. Mas um dia você vai ver, eu vou pegar esse cara e vou fazer ele ficar comigo 30 minutos para ver se é fácil. Muito bom. VaptVupt, gente. A gente já volta. De volta, hoje com Roberta Morrone,
uma grata surpresa. Eu conhecia muito a Dani, por telefone também, né? Muito contato por telefone. A executiva, né? De vendas. Mas ela é fantástica. Como é puxa-saco sua, não? É, né? Nossa Senhora! Olha aqui, Dani, eu tô falando de você. Ela não quis gravar, não. Ela falou, não, isso é pra minha irmã. Ela que é boa nisso. Ela é mais intimista, assim. Eu sempre fui mais mais, sabe, falante. E ela é mais... são as áreas, né? Mas a gente se complementa. Mas isso é muito bom. Eu tenho que agradecer você, porque você divulgou meu livro lá na sua revista. E eu fiquei te devendo esse presentinho. Verdade, a qualidade fazendo parte de você. Muito eu espero obrigada. Que você leia, que você com goste. Certeza, né? Com certeza. Lerei. É uma grata alegria nossa ter escrito isso. É um título que me acompanha desde 94 e eu ficava, um dia se eu escrever um livro eu vou colocar, um dia se eu escrever. E agora saiu, a gente acabou colocando. Já tem um novo aí sendo preparado. Isso é um assunto que atrai muito. É muito legal você ver a pessoa comentando sobre o que leu, o que achou, às vezes uns criticando, outros elogiando, mas sempre muito bom. E eu uso nesse livro a tríade ser, fazer e ter. Porque eu acredito que a pessoa, primeiro, ela precisa ser aquilo que ela quer ter resultado, senão ela não vai conseguir. Imagina o atleta que, vamos pegar lá o rapaz da canoagem, lá, Isaquias, né? Ai, que máximo. Ele teve que acreditar naquele sonho, Sim. né? E aí ele sonhava com a medalha, mas para isso ele teve que ralar todos os dias para conseguir recordes e recordes antes mesmo da Olimpíada, até chegar lá e ganhar aquela medalha de ouro maravilhosa. Parabéns aí, Isaquias. E eu vejo você muito assim também, só pelas coisas que você me falou ali, deu para ver a sua trajetória, você sonhando com a revista e você trabalhando todos os dias para construir essa revista. É um trabalho assim, eu acho que as pessoas não têm muita ideia do que isso envolve. Verdade. Né? Porque é de fato, e principalmente agora, nesse momento do digital, você conseguir sair com uma revista impressa não é brincadeira. Não é brincadeira. Verdade. A gente está, assim, a todo mês agradecendo. Poxa, porque eu acho que é uma tendência também natural, e se for, ok, a gente já está preparado para o digital. Sim. É por isso que eu te falei, eu acho que a gente já se preparou antes. Eu tive um aplicativo, esse aplicativo a gente percebeu que era mais importante ter um site, não um aplicativo, porque aplicativo as pessoas não tem espaço no celular, mas a gente foi a primeira mídia, inclusive aqui, nessa região oeste, a ter um aplicativo. Que legal. Em 2012. Então, eu tive a oportunidade de ter uma revista fora do país. Que bom. Na Flórida. E aí eu também aprendi muito lá com esse mercado digital. Então, são bagagens que você vai adquirindo e vai colocando no seu negócio, né? Roberta, eu vou fazer uma confissão. Você é tão revista tudo que até no seu celular, quando você me liga, o que aparece? Revista tudo. Bom, eu acho que é o que você falou, né? Sonhar, ser... ser, fazer e fazer, ter. Né? E eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, tem o sonho, sem dúvida. É um sonho para mim. A revista Tudo foi um sonho que eu realizei e ainda bem que ela se mantém. Mas é um sonho profissional. Mas eu acho que o grande diferencial é fazer. Eu falo que o mais difícil não é ser, é fazer. Exatamente. Porque é ali que vencem, sabe? Você só vai ter resultado se você fizer todos os dias, se você melhorar todos os dias. Se você não melhorar, a casa cai. Olha, vamos imaginar. Eu imagino que você já foi nas lojas Mappings, lá em São Paulo. Sim. Lá sim. Lá... Olha, eu fui de mão dada com a minha mãe de pequena, mas eu lembro. Lojas, claro. não era isso? A Sears, né? A Sears. E cadê?
Cadê eles? Pois é. O que aconteceu depois de 100 anos? Então, isso mostra o quanto a gente precisa, aquilo que você falou, a revista pode estar acabando, mas eu já comecei a digital, ou seja, eu não vou morrer porque essa vai deixar de existir. Exatamente. Né? E esse fazer, ele é muito importante porque você vai cair 200 mil vezes, né? Verdade. Você vai errar. Eu já errei demais. Mas eu acertei muito também. Sim. Então, quando você vê essa equação, e esse é o grande motor, né, que te move a coisas diferentes. E eu tenho essa característica pessoal, Sim. Né, que é me desafiar. É verdade. Então, eu gosto desse desafio, porque você precisa disso para ter, imagina uma mídia mensal. Né? É muito difícil. Não, olha, eu faço esse programa com muito orgulho, mas pensa que não dá trabalho. Você tem que pensar em como abordar aquela coisa toda, quem vai trazer no programa, o que falar, depois como divulgar. E isso tudo, se você... é um prazer para quem realmente quer que dê certo. Agora, eu tenho certeza que se for uma pessoa que é aventureira, ela desiste, porque ela não vai querer trilhar o caminho das pedras, né? Que são várias pedrinhas que você tem que pisar todo santo dia. Mas eu não tenho dúvida, Ronaldo. Eu acho que esse é o grande... E esse é o grande... um líder, um empreendedor, ele olha dessa maneira, né? Verdade. A gente vê... Eu vejo as redes sociais crescendo e até o trabalho do digital, quando você olha perto de um impresso, não é nada. Não que ele não seja representativo, Sim. Ele é importante. E ele tem uma velocidade que o impresso não tem. Não tem. Então, você fica... Né, você pega essas editoras, elas trabalham full time, assim. Verdade. Mas é diferente, porque esse trabalho do impresso, ele exige uma dedicação, ele exige um olhar muito mais aprofundado na questão de qualidade, a qualidade do papel. Se sai uma foto não em boa qualidade, eu não tenho como mudar. No Verdade. Digital, eu mudo em instantes. Já foi. Né? Ou tiro do ar. Né? E apesar de você também ter uma informação muito rápida, tem o outro lado. Sim. Se você passar uma informação equivocada... ela ecoa numa velocidade que você não consegue mais... Verdade. Então, você também tem esse lado do digital, né? Que Sim. você tem que tomar muito mais cuidado. A Xuxa Meneghel que eu diga, né? Quando a Sasha lá falou alguma coisa errada, não lembro direitinho, que no outro dia todas as mídias estavam falando. A gente vê, por exemplo, aconteceu comigo mesma, assim, chegar uma informação de morte de uma celebridade e eu coloquei pela assessoria, mas era uma assessoria fake, que a gente está acostumado com fake news, mas às vezes você cai nesse conto. Verdade. E quando eu vi, eu imediatamente tirei. Mas assim, você tem que tomar muito cuidado. E a fake news, né? As fake news, elas vieram... Elas estão se tornando quase verdadeiras, né? O cara faz tão perfeitinho que você olha assim... Eu tive meu celular clonado e eu recebi o pessoal conseguiu entrar no YouTube, conseguiu pegar algumas coisas e eles fizeram umas montagens que eu olhava e falava assim, caramba, até eu tô acreditando. Não é? É isso aí. Como eles são espertos, como as pessoas são capazes. Não, e essa é uma criatividade, né? Que a gente se assusta, entendeu? Eu já tive. Agora com esse negócio de mudar a voz, né? De colocar computador para copiar a sua voz. Para copiar a voz. Você fica... Meu... Não, é uma loucura. Então, assim, esse universo digital, ele é muito, vamos dizer, ele deslumbra, porque você se vê em vários lugares em pouco tempo e você recebe muita informação rapidamente. Mas ele exige um cuidado absoluto nessas informações. Sim. Então, a gente toma muito cuidado. Hoje, assim, eu tenho
Para colocar uma notícia, a gente checa a fonte, sabe? Tem várias checagens para a gente dizer, não, isso daqui está ok. Roberto, foi bom você falar disso, porque eu tenho uma curiosidade, é uma pena que o programa daqui a pouco está acabando, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Para mim, ela é fundamental. Eu vejo que pelo material que você divulga, além das propagandas, é claro, eu vejo a sua preocupação em colocar sempre coisas boas, coisas positivas, coisa que eu achei que a imprensa já vinha matando, né? Eu já não aguentava mais ler, nem assistir algumas canais de televisão, porque faltava sair sangue da TV, eu começar a ler. E eu vejo o quanto você se preocupa em levar notícias positivas. Isso é uma impressão minha ou... Não. Conta um pouco sobre isso. É uma impressão verdadeira, né? Na verdade, assim, a revista, desde o conceito dela, Ronaldo, eu sempre pensei o seguinte, é uma revista lifestyle, então é de entretenimento. Eu escutei vários leitores dizendo assim, eu adoro deitar no sábado na piscina ou na rede e pegar a sua revista e ler. Por quê? Porque ela tem coisas agradáveis, leves. É esse o conceito da revista. É claro que a gente tem que colocar algumas informações, às vezes, relevantes da região, que a gente sempre está colocando, e que nem sempre são muito boas. Por exemplo, Covid. Eu coloquei. No nosso site, a gente tem em tempo real a vacinação, em que pé está mortes, casos, enfim. Então, tem assuntos que não dá para a gente fugir. Mas, assim, dentro do possível, eu tenho um conteúdo que é gastronomia, que é gostoso, receitas interessantes, o Cuide-se, que é cuidar do corpo e da mente. Então, terapias, esporte... depois a gente tinha uma sessão que eu tirei na pandemia, mas que era maravilhosa, que era o Viajar é Preciso. Que legal. Então, as pessoas sonhavam. E eram roteiros inusitados, não eram roteiros tradicionais. Sim. Então, a gente sempre foi buscar cultura, dicas culturais. A arte nos fez sobreviver na pandemia. Verdade. Não é verdade? Foi a arte que nos fez sobreviver. Apesar de ter sido esquecida, né? Pois é, totalmente, né? Mas hoje as pessoas veem que sem ela, né, a gente estaria muito mais depressivo, ansioso, enfim. Então é isso, a revista, as entrevistas são sempre entrevistas agradáveis, com pessoas bem-sucedidas nas suas áreas. Sim. Então, são inspirações, vamos dizer assim. Hoje eu fico um pouco triste quando eu vejo algumas coisas assim. Eu vejo as pessoas defendendo a vacina, a marca da vacina, como se fosse um time de futebol. E isso me aborrece, sabe? O pessoal não entendeu a seriedade do que nós estamos vivendo, né? Que bom que as pessoas estão se vacinando independente da marca, porque o importante é a gente ganhar resistência a isso. Sem dúvida. Né? Não, então tá aí, né? A estatística tá aí, né? Mas foi duro, né? De muita gente. Né? Entender isso, né? Sim. Mas... Roberta, você sabe que a gente, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu estou tão feliz de ter você aqui. Quem sabe um dia a gente faz um novo programa. Será um prazer. Dessa vez para falar das coisas boas que você conquistou, porque com certeza a gente vai poder falar depois da pandemia de novas coisas. Agradecer e gostaria que você fizesse a sua despedida aí para o programa. Claro, claro. Bom, primeiro desejando sucesso. Obrigado. Né? E dizer que assim, a pandemia nos trouxe, foi um momento horroroso da humanidade, né? Terrível, mas ele trouxe ensinamentos. Eu acho que grandes ensinamentos. E as pessoas que conseguirem enxergar isso, elas vão sair melhor. Não só como pessoas, mas como empresários mais parceiros, mais humanos. Eu acho que a pandemia nos deu isso de presente.
Eu também Se é acho. que houve, né, algum ganho, mas sempre há, né? Sempre existe. Eu acho que o lado bom da pandemia foi fazer todo mundo voltar para casa, se achar no silêncio. Acho que isso ajudou muito. Gente, olha, foi um prazer receber a Roberta. Espero que tenham gostado. Fiquem aí o resto da semana com aquela pessoa maravilhosa que com certeza tudo vê, tudo percebe e que a gente tenha motivos para agradecer, ser grato, porque viver é isso, ser grato a tudo que a gente tem, seja bom ou ruim. Até a próxima!